Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para a gente poder fazer a análise do edital que acaba de ser publicado do TJ do Rio de Janeiro. Aqui eu vou trazer análises do ponto de vista do edital, do conteúdo programático, mas eu vou falar também um pouco aí da carreira, vou falar dos critérios de classificação, as questões relativas às nomeações. Vocês sabem que para assistente social já vai fazer 10 anos que não tem concurso para assistente social, então apesar de ter saído um número de vagas para esse edital, é bem provável que as nomeações aí superem, porque além das 5 vagas estabelecidas, tem mais o cadastro de reservas, então é importante a gente também falar sobre a possibilidade de mais nomeações, sobretudo por causa do tempo que se tem que não se realiza aí o concurso para o TJ do Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre tudo isso aqui, sobre como você pode se organizar para poder estudar, é um tempo razoável aí. Então eu vou aqui conversar com vocês e fazer essa análise detalhada do edital do TJ do Rio de Janeiro. Eu queria falar aqui inicialmente para vocês sobre a carreira. É uma carreira, né, dos tribunais aí, dessas carreiras mais concorridas e ao mesmo tempo almejadas pelas pessoas. Tem a remuneração é uma remuneração excelente. Se vocês olharem ali o edital, ele se aproxima de R$7.000, que é a remuneração, mas vocês não podem ficar apenas nesse valor, porque ainda tem algumas gratificações que não estão lá. Eu sugiro muito que vocês entrem no site aí de transparência do próprio Tribunal de Justiça para vocês terem uma ideia do valor mais real possível, mais aproximado possível dessa remuneração, que com certeza aí deve se aproximar dos R$9.000 ou até ultrapassar os R$9.000 com as demais gratificações que aí tem. Então esse é um primeiro ponto importante. Um espaço socioocupacional, né, o sistema sociojurídico, o sistema de justiça é almejado aí por muitas pessoas, por muitos assistentes sociais, dessas carreiras mais tradicionais aí também almejadas. As carreiras no sistema sociojurídico, no sistema de justiça, se equiparam às carreiras no legislativo, que são bem concorridas e também muito desejadas aí pelos assistentes sociais. E é uma quantidade razoável de vagas, como eu falei, são 5 vagas e mais cadastro de reserva. É uma carreira desejada, uma carreira importante, um espaço de trabalho aí dos mais desejados, uma possibilidade super interessante de exercer aí a profissão para quem gosta, para quem é apaixonado aí pelo serviço social. Começando a falar especificamente então do próprio edital, pessoal. Aproveita aí o final de semana, o início da semana, para vocês darem uma analisada aí pormenorizada do próprio edital. Vocês vão ver que é um edital complexo, é um conteúdo programático complexo, importante, não foge muito do que a gente imaginava do que seria, pela complexidade do trabalho, né, no sistema de justiça, muito semelhante a outros editais aí de tribunais de justiça. A gente teve na semana passada outro edital de TJ que foi publicado, que é o TJ de Santa Catarina. Esse saiu só como cadastro de reserva. Então, nesse sentido, vale a pena a gente fazer uma leitura e uma analisada do edital completo, quando vocês vão perceber que tem aí um conteúdo extenso, nada muito diferente do que nós esperávamos, mas mesmo assim é importante a gente falar que é um conteúdo extenso. Por outro lado, a vantagem que a gente tem é que é um edital, por sua vez, que tem um tempo aí razoável para poder para realizar as provas. As provas, elas vão ocorrer no dia 7 de junho. Então, eu até contabilizei aqui quantos dias nós temos daqui até dia 7 de junho. Eu contei, na verdade, eu acho que eu contei daqui a mais ou menos 2 dias. A gente tem aí 98 dias para vocês se prepararem para esse concurso, né? Batendo aí na casa dos 100 dias para vocês se prepararem nesse concurso. É um tempo bem razoável, vocês devem estar acostumados. É muito comum sair um edital que gira aí sempre em torno entre 60 e 75 dias o prazo até realizar, desde quando o edital é publicado até a realização das provas. Esse aqui a gente está falando de um edital que tem quase 100 dias aí de tempo para vocês se prepararem.
Daqui a pouco eu vou falar para vocês como é que, dando dicas para vocês de como é que pode ser essa organização do tempo de vocês aí para esse edital, dado que nós temos aqui um conteúdo bastante extenso. Então, começando a falar do conteúdo, a gente tem as questões gerais, as questões específicas. As questões gerais aqui para esse edital estão divididas entre português, legislação especial, que é um conjunto de regulamentos, de decretos e várias disciplinas aí do funcionamento do próprio Tribunal de Justiça, são decretos estaduais, o funcionamento da Justiça aí no que diz respeito ao sistema da Justiça do Rio de Janeiro. Então, tem também o terceiro tópico aí dentro dessas noções, dessas disciplinas gerais, dos conteúdos gerais, são noções dos direitos das pessoas com deficiência. Bem interessante esse conteúdo é cobrado para todos os cargos e a gente vai conversar especificamente sobre isso daqui a pouco. Vocês aí, né, estão sempre ligados. A gente teve em 2015, julho de 2015, a publicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou também conhecida como Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 3.146, é todo esse conteúdo aqui nesse tópico específico que engloba dentro desse eixo aí das questões gerais, e tem também o conteúdo de ética. Então nós temos aqui nas disciplinas gerais, nós temos português, legislação especial, noções de direitos das pessoas com deficiência e também ética. Já nos conteúdos específicos é onde entra toda a parte do serviço social, que são 15 tópicos. Daqui a pouco eu vou abordar qual é a minha análise aqui sobre esses 15 tópicos específicos do serviço social, quais aqueles que vocês não podem deixar de estudar, quais aqueles que eu acredito que dificilmente pode cair pelo teor do trabalho e tudo mais, mas a gente vai conversar especificamente. Se está no edital, a gente tem que se preparar para ele, mas a gente vai conversar mais à frente sobre isso. E também a gente tem, portanto, serviço social das questões específicas e, curiosamente, direito constitucional e direito administrativo entra dentro do conteúdo específico, ok? Então, o edital está dizendo que será 20 questões, teremos aí 20 questões de conteúdos gerais, entre português, legislação especial, direitos das pessoas com deficiência e ética, e mais 40 questões do conteúdo específico. Então, 40 questões entre serviço social, direito constitucional e direito administrativo. E reforçando, eu falei para vocês que o conteúdo de serviço social tem aproximadamente aí 15 grandes tópicos, que dentro desses 15 grandes tópicos eles se desdobram em vários outros que a gente vai conversar aí daqui a pouco com vocês sobre isso. Então, só para falar aqui um pouco da distribuição do conteúdo aqui programático, eu falei para vocês que são 20 questões gerais, 40 específicas. Nós ainda temos a prova discursiva, que é uma redação para o cargo do serviço social dos assistentes sociais, que é o cargo 1 do edital. A prova discursiva é uma redação de até 30 linhas sobre o conteúdo específico. Então, eu chamo a atenção para vocês aí que o conteúdo, né, vocês vão ver que outros cargos aí, a prova discursiva, ela vai versar sobre algum estudo de caso, outras, não se confundam. Para o nosso caso, para o serviço social, a prova discursiva será sobre o conteúdo. É uma redação, um texto dissertativo sobre o conteúdo específico do serviço social. E aí os pesos estão distribuídos. A prova objetiva geral, o item geral, né, o conteúdo geral, ele tem peso 1, os conteúdos específicos têm peso 2 e a prova discursiva tem peso 3. É importante vocês aí prestarem atenção. O que na minha avaliação eu considero, pela quantidade de vagas, pelo volume, pela expectativa que se tem sobre esse concurso e pelo tempo que se tem, né, que nós não temos aí o concurso do TJ do Rio de Janeiro. Muito do que eu vou falar daqui para frente sobre como vocês podem lidar, analisar e se organizar com esse conteúdo, eu tenho analisado desde ontem, né, com a publicação aí do edital, já tinha saído e aí foi, enfim, publicado hoje no Diário Oficial. Eu tenho imaginado e trabalhado aí com a ideia de que possivelmente a nota de corte vai chegar a algo em torno de 85%, de 80% a 85% dessa prova.
Então isso significa, claro, nada muito diferente do que a gente imaginava, vai ser um concurso extremamente concorrido, além aí da região do Rio de Janeiro, da própria região sudeste, mas também de várias outras regiões do Brasil, eu acredito que vão se deslocar para fazer esse concurso. Então vai ser um concurso extremamente concorrido e eu acredito que é razoável a gente trabalhar aí com uma nota de corte aproximadamente aí de 80% a 85% de acerto nessa prova. E parte também aí do que significa, né, do que representa essa expectativa sobre esse concurso, por ser uma carreira almejada, sonhada por muitos, uma carreira muito bem estabelecida, muito bem organizada, um espaço de trabalho aí já tradicional, consolidado, com todas as seguranças e garantias que as carreiras do sistema judiciário promovem. Não é à toa que vem um edital bastante extenso, não é só o caso do serviço social, mas é de todas as outras carreiras aí. Mas edital extenso não tem que assustar ninguém. Independente de quais são os tipos de análise de edital que vocês estão aí, né, as análises de editais que vocês estão acostumados, o que eu vou falar aqui serve para esse edital específico e é tanto para pessoas que talvez seja um dos primeiros ou o primeiro concurso que vai fazer na vida, ou também serve para aquelas pessoas que já têm costume, já tem muito tempo, que já estão aí na estrada batalhando em busca aí da sua tão sonhada vaga no serviço público. Tudo que eu vou falar aqui serve então para pessoas que estão começando e para pessoas que já têm um tempo aí, que estão tentando, talvez pessoas que já estão trabalhando ou então que almejam, na verdade, aqui esse cargo do Tribunal de Justiça por todas as vantagens que a gente aqui já falou dessa carreira. Então, vamos lá para os conteúdos. Não, antes da gente chegar nos conteúdos, vamos falar rapidamente sobre alguns critérios aqui de classificação, porque é importante, né? Eu falei para vocês que tem os conteúdos básicos, que tem peso 1, os conteúdos específicos, que tem peso 2, e a prova discursiva, que tem peso 3. Só vai para a prova discursiva as pessoas que adquirirem, pelo menos aí, ou obtiverem, né, pelo menos nota superior a 10 pontos na prova de conhecimentos básicos, de conhecimentos gerais, e também obtiver nota superior a 20 pontos na prova de conhecimentos específicos. Então, esse é um dos primeiros critérios aí de classificação, né? 10 pontos no geral, 20 pontos no específico e também o edital estabelece aí a quantidade de pessoas que vão ter a redação corrigida. Lembrando, pessoal, é importante, né, para quem tanto já sabe, mas para reforçar e para quem ainda não sabe, a prova discursiva e a prova objetiva serão realizadas no mesmo dia, ok? No mesmo 7 de junho. Você faz a prova objetiva e faz a prova discursiva e as pessoas terão a sua redação corrigida, a sua prova discursiva corrigida, se obtiverem aqui esses critérios de classificação. Então, 10 pontos na geral, 20 pontos na específica, além de uma quantidade de pessoas aqui por vaga distribuídas nas cidades aí do estado do Rio de Janeiro de lotação, as vagas de lotação para cada uma das cidades. Então, por exemplo, a gente tem nas cidades mais... tem o Rio de Janeiro, que tem 2 vagas e mais cadastro de reservas, vão ser 21 pessoas que terão as suas provas discursivas corrigidas. No caso de todas as outras cidades, onde tem mais vagas e onde tem cadastro de reservas, porque eu também falei para vocês que tem cidades que é o caso da cidade do Rio de Janeiro, tem 2 vagas e mais cadastro de reserva. Outras cidades ali tem apenas 1 vaga e mais cadastro de reservas. E outras cidades só tem cadastro de reservas. Então, com exceção do Rio de Janeiro, que tem essas 2 vagas mais cadastro de reservas, que vai ter a correção de 21 pessoas, 21 candidatos aí passarão para a segunda fase da correção da sua dissertação, todas as demais cidades, 16 pessoas terão a sua dissertação corrigida. Só para vocês terem uma ideia, isso totaliza 181 pessoas serão classificadas para ter a sua redação corrigida. Então, tudo aquilo que eu tinha falado agora no início sobre nota de corte, sobre uma possível nota de corte aí, de acordo com a nossa experiência aqui, de acordo com o que a gente está acostumado a acompanhar dos concursos que são mais concorridos, concursos que têm mais vagas, concursos que têm poucas vagas,
concursos que são regionais, mas tem aí uma expectativa de muita gente, vários lugares do Brasil realizar esse concurso. A gente está tentando aí fazer essa análise próxima de algo para vocês trabalharem com segurança, tentando cravar de 80% a 85% de acerto na prova, que possivelmente vai ser essa a nota de corte. Então, o que significa? Essas 181 pessoas que vão passar para a segunda fase aí para ter a sua redação corrigida, a redação que tem, portanto, peso 3. Depois dessas fases dos conhecimentos gerais específicos, das provas objetivas, passou para a prova da correção aí da sua redação, que você vai fazer no mesmo dia 7 de junho, ainda tem a prova de análise de títulos, que vai aparecer aqui para vocês o quadro com as informações gerais e depois vocês vão dar uma olhada lá com calma, com detalhes no próprio edital, para vocês terem uma ideia de quais são as atribuições aí de pontos de especialização, mestrado, doutorado e por aí vai, todos os detalhes lá do edital para essa fase de títulos aí no concurso. Então, depois que a gente falou isso sobre alguns critérios aí, as provas, os conteúdos, vamos entrar um pouco aqui no detalhe do conteúdo específico do serviço social, que eu vou trazer aqui algumas análises que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque é importante de vocês já saberem disso antes de começar a se preparar para direcionar para aquilo que precisa. Como muitos de vocês já sabem que já nos seguem aqui cotidianamente, a Social Concursos tem mais de 3 anos de experiência em concursos específicos para o serviço social, então a gente acompanha muita gente do Brasil inteiro, a gente teve muitas aprovações dos nossos alunos aqui que estudaram conosco, então muitas das dicas que eu vou passar aqui para vocês é resultado do acúmulo que a gente tem aqui na preparação, né? A gente já teve muito êxito e muita aprovação no ano passado no concurso do TJ de São Paulo, que se aproxima demais aqui do concurso do TJ do Rio de Janeiro. Então, todas as dicas, aquilo que a gente está trazendo aqui para vocês, que vale a pena vocês focarem, como vocês se organizam, o que vocês vão estudar, é com base nesse acúmulo que nós temos aqui dos milhares de alunos que nós temos, que já tivemos, que ainda temos aqui estudando conosco. Então, eu já parto para a análise dos pontos específicos do conteúdo do serviço social, antes de eu chegar aqui para vocês e darem algumas dicas de como eu acredito que vocês podem se organizar nesses, como eu disse, quase 100 dias até o dia da prova. A gente tem 15 tópicos para o serviço social, 15 tópicos específicos. Mas desses 15 tópicos eu já reduzo para 13 tópicos, por quê? A Lei 13.340 de 2006, que vocês já sabem que é a Lei Maria da Penha, ela já está contemplada no tópico da política social. Dentro da política social, já fala das políticas, das ações, dos serviços e legislações para as mulheres. Então, ou seja, aqui fala da política para as mulheres, dos direitos e legislações, e depois o tópico 12 fala novamente da Lei 3.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. E depois, um segundo tópico, que é o 15, o último, é a Lei 13.146, novamente, a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015. Lembra que eu falei para vocês que legislação e direitos das pessoas com deficiência é o tópico básico, faz parte do conteúdo programático de conhecimentos gerais aqui do edital. Então, ou seja, na verdade, esses 15 tópicos de conteúdo específico do serviço social se resumem aí a 13, porque 2 desses aqui, na verdade, eles estão repetidos e diluídos aqui em outros momentos do edital. Mas vamos lá sobre que 15 pontos, eixos são esses, professor, aqui do edital do TJ do Rio de Janeiro. A gente tem os clássicos, FHTM, né, o primeiro tópico, que vocês estão acostumados aí, não cai, despenca em todos os concursos públicos, não tem como. FHTM, projeto ético-político é o ponto 2, aí depois a gente tem fundamentos éticos, ética profissional e legislação específica. O ponto 4, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, eu acredito que esse é um dos pontos mais fracos, digamos assim, para cair no concurso, é a minha análise de concursos do TJ, é a análise para esse concurso aqui, porque é o tópico que fala da dimensão investigativa, processo de planejamento e intervenção profissional. Alguém poderia estranhar essa minha dica, essa minha análise, porque sabe que tem caído muito em vários concursos
os temas relativos à pesquisa, planejamento, avaliação e tudo mais. Mas pelo teor, pela quantidade de itens específicos aqui que dizem respeito ao sistema de justiça, ao sócio-jurídico, eu acredito que esse é o tema talvez mais estranho do edital. É algo que, por mais que faça parte ali do cotidiano profissional, do fazer profissional, do assistente social no TJ, ele não é tão significativo assim no cotidiano, no dia a dia do trabalho. Então, se eu pudesse dizer um dos temas aqui que talvez pudesse cair menos na prova, ou quem sabe nem será cobrado, será esse, mas está no edital, a gente tem que se preparar. Mas é depender da sua organização, que daqui a pouco eu vou falar como é que você pode aí se organizar nesses quase 100 dias para poder se preparar. Se tivesse uma disciplina que deixasse para você estudar só se tivesse mais tempo mesmo, talvez esse item 4 pudesse ser um desses temas aí que não seria tão relevante assim, mas está no edital, a gente tem que se preparar e tem que falar sobre ele, por isso que eu trouxe isso aqui para vocês. A gente tem a dimensão técnica operativa do serviço social, que é o item 5, isso vai cair muito, é muito comum cair demais nos concursos do TJ, porque aqui é onde fala sobre os laudos, estudos, pareceres sociais, toda essa parte dos nossos instrumentos técnico-operativos e todos esses usos desses instrumentos, a diferença entre eles, as abordagens, como é que se faz uso, as características, as definições, exemplos práticos sobre isso, vocês sabem que cai muito em concurso, sobretudo do sistema de justiça, do sistema sócio-jurídico. Então, essa dimensão 5 aqui vai cair muito. Depois a gente tem questão social também clássico, que é um tema menor, mas ele muito importante, sempre cai. Depois, curiosamente, tem o ponto 7 aí, formas alternativas de resolução de conflitos. Depois, o ponto, chama a atenção de vocês, o ponto 8 e o ponto 9, que é 8, é política social, é muito conteúdo de política social e eu tenho certeza que isso vai ocupar aí, quem sabe, algo em torno de 8 a 10% dessa prova, com certeza, tranquilamente, porque tem muito conteúdo aqui e tem a ver com a atuação mesmo do TJ. Vocês sabem disso. Assistente social no TJ precisa entender de todas as políticas sociais. Pelo grau de vulnerabilidade, de riscos dos usuários ali atendidos pelo serviço social dos tribunais de justiça, ter um conhecimento aprofundado e abrangente também de todas as políticas sociais é muito importante. Não é à toa que esse item tem, aqui dentro do item 8, a gente tem aqui uma dezena e meia de outros subitens só de política social. Então, política social vai cair muito. Daqui a pouco, quando eu for dar dicas para vocês de como vocês devem estudar esse conteúdo, eu volto a falar sobre política social. O item 9, legislação social. No item 10, que fala sobre a legislação profissional, vocês sabem que tem caído muito também lei de regulamentação, os decretos, as resoluções do nosso Conselho Federal de Serviço Social. Tá aqui, é o 10.3 desse item 10, de legislação profissional. Depois tem um ato normativo do TJ, a lei 3.431 e depois o decreto 9603 de 2018. Então, ou seja, é um conteúdo extenso, mas é um conteúdo possível de ser abarcado, estudado, revisado, treinado nesses 100 dias. E é sobre isso que eu vou falar com vocês aqui agora. Como que vocês podem se organizar para dar conta de todo esse conteúdo no tempo que vocês têm agora, daqui até o dia 7 de junho, que é a data prevista no edital para a realização desse concurso, prova objetiva e prova também discursiva. Para quem segue aqui a Social Concurso, sabe que nós temos um método aqui de trabalhar, sempre estudar, não com aquele modo clássico dos estudos, da grade horária, mas estudar por meio de ciclos de estudo, o tempo que você tem para estudar diário. Isso é um primeiro passo importante, um contrato importante que a gente precisa fazer aqui, para quem quer passar nesse concurso concorrido, essa carreira almejada, o concurso dos sonhos de muitos assistentes sociais, sabe que daqui para frente, nesses 98 dias que vocês terão, vocês vão precisar estudar diariamente. Esse é o primeiro ponto. Agora, quanto que vocês vão estudar diariamente é o que nós vamos conversar aqui. Então, esse é o primeiro acordo, estudar diariamente. O segundo acordo, é preciso fazer uma distribuição aí dos conteúdos na quantidade de horas que vocês tiverem.
é algo, vocês que nos acompanham aqui também sabem, a gente sempre fala isso, quem que passa em concurso público, em primeiro lugar, não são as pessoas geniais. As pessoas que passam em concurso público são as pessoas como você, as pessoas que trabalham, as pessoas que têm filhos, as pessoas que têm diversas atividades aí no seu cotidiano e precisam de encontrar no cotidiano o tempo para poder se preparar com disciplina, com técnica, com métodos específicos, que é isso que nós estamos conversando aqui. Então, assim, eu sei que você deve estar pensando, vocês estão acostumados conosco aqui, quem que nos segue, a gente sempre fala isso. Quem que passa em concurso público não são as pessoas geniais, são as pessoas que conseguem se organizar no seu tempo, reorganizando até mesmo a sua vida para ganhar um pouco mais de tempo aí quando é a publicação de um edital que sai, como é esse caso aqui. Então é sobre isso que eu vou falar. Então, a gente aqui concordou, vocês vão precisar estudar diariamente daqui até dia 7 de junho. São 98 dias de estudos diários. O primeiro ponto, qual é o tempo que vocês vão ter? 2 horas, 3 horas, 4 horas? Não, professor, eu tenho mais tempo para estudar. Não estou trabalhando agora, ou então vou pedir uma licença do meu trabalho, vou conseguir reorganizar a minha vida, eu vou ter mais tempo, 8 horas diárias para poder estudar nesses 98 dias até o dia da prova. Ótimo! O que eu vou falar aqui para vocês se adequa bem a um planejamento de até 4 horas e meia de estudos por dia, ok? Em algum momento isso pode ser reduzido, pode ser aumentado aí as horas, mas é algo que é importante de cobrir aqui para cobrir todo o edital e ao mesmo tempo ter uma multiplicidade das disciplinas estudando diariamente, que é dentro do método que nós trabalhamos aqui do ciclo de estudos. Então, o que é esse ciclo de estudos? Para quem não conhece o que nós trabalhamos aqui, para quem está vendo, né, para quem está nos conhecendo, assistindo essa análise desse edital do TJ Rio de Janeiro, ciclo de estudos é aquela modalidade em que você estuda mais de uma disciplina por dia, você soma aí 3, 4, 5 disciplinas por dia e não apenas estuda português na segunda, ética na terça, FHTM na quarta, política social na quinta. Não. Você pega o tempo que você tem no dia, redistribui entre uma quantidade aí entre 3, 4. Aqui nós vamos precisar aumentar um pouco mais do que nós estamos acostumados a trabalhar. Quem dos nossos alunos aqui do plano 365 do serviço social, que começou uma turma há algumas semanas, sabe que a gente aí sugere 3 até 4 disciplinas no máximo para poder estudar. Aqui a gente vai precisar aumentar um pouquinho, porque nós temos pouco tempo, nós temos 98 dias para a data da prova. Então, em algum momento aqui vão ter mais disciplinas mesmo e vocês vão se adequando aí. Eu sugiro, essa é uma sugestão, como eu acho que vocês podem se organizar baseado no que nós estamos acostumados aqui. Ter, por exemplo, primeiro mês, 30 minutos de português, 30 minutos de legislação, que são lá dos conhecimentos básicos gerais. Depois, 30 minutos de noções de direitos das pessoas com deficiência, 30 minutos de ética. Depois vai para a parte específica, 60 minutos de serviço social, por causa da quantidade de itens que tem. Então, numa primeira rodada, no primeiro mês, você pode estudar esse ponto específico de serviço social. FHTM, política social, os itens 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do edital. Chamando atenção para o item 4, é aquele que eu considero que seja um item mais fraco, mas vale a pena, se vocês estão com tempo para estudar, estuda. Se não, deixa para ver se vocês têm tempo mais adiante para poder estudar esse item 4. Depois, mais 30 minutos de direito constitucional, 30 minutos de direito administrativo, e aí é onde vem o pulo do gato do que vocês estão acostumados aqui conosco. Para quem não está acostumado, a importância que a gente dá para resolução de questões e para resumos, revisão baseado em bons resumos. A gente tem vídeo, tem tutorial aqui dizendo como é que a gente faz bons resumos para concursos, isso é muito importante. Então, 30 minutos diários de revisão com resolução de exercício. E eu ainda sugiro que, se você tem ainda mais meia hora, consegue estudar 4 horas e meia e não só 4 horas, dia sim, dia não, eu sugiro que você, por exemplo, troque a disciplina de ética por mais 30 minutos de revisão e resolução de exercício. Tudo isso vai aparecer aqui para vocês tirem print aí do vídeo para vocês se organizarem. Essa é a minha sugestão aí para o primeiro mês, para vocês terem uma ideia de organização do conteúdo. Quando for para o segundo mês,
você vai ter aí, continua tendo 30 minutos de português. Na primeira quinzena, a gente continua com uma quantidade maior de disciplinas pelo conteúdo extenso em apenas 90 e poucos dias, né, que nós vamos ter aqui para poder estudar. Então, na primeira quinzena do mês, continua com essa, replica basicamente essas mesmas aqui disciplinas, trocando, dando continuidade. Quando chega na parte específica do serviço social, você vai para a legislação social e os outros itens que está faltando, 10, 11, 13 e 14. Continua com direito constitucional, administrativo e também aí o tempo de resolução dos exercícios. Quando chega na segunda quinzena do segundo mês ainda, aí você pode aumentar um pouco, por exemplo, a carga de serviço social. Em vez de ser só 1 hora, você estuda 1h30. Ficaria 30 minutos de português, 90 minutos de serviço social, entrando aí FHTM, volta de novo aquela parte de FHTM, política social, os itens 2, 3, 4, 6 e 7, 5 do edital. 60 minutos de direito constitucional, 60 minutos de direito administrativo e 30 minutos para revisão e resolução de exercícios. Isso aqui deu 4 horas. Se você acha que você tem mais meia hora aí, substitua 30 minutos do direito administrativo. É uma dica, sugestão para vocês, é a fórmula da nossa aprovação, é a fórmula onde a gente aprovou uma grande parcela dos assistentes sociais que estão lá no TJ de São Paulo, que foram nomeados, foram estudantes aqui, foi uma grande quantidade daqueles que foram aprovados, foram nossos estudantes aqui, se utilizando dessas nossas técnicas, sem falar do resultado da EBSER, nós tivemos aprovação, primeiros lugares, segundos lugares e muitos das primeiras posições aí em vários lugares do Brasil também, estudando com essa nossa técnica que visa ter o tempo que você tem disponível, você vai redistribuir o seu tempo para uma quantidade maior de disciplinas. Se você achou muita disciplina por dia, você pode diminuir. Se você tem mais horas no dia, continua com essa distribuição aqui e aos poucos que você está vencendo os conteúdos, você vai diminuindo a carga, aumenta a resolução de exercícios, aumenta a revisão, que é algo que é importante aí para você memorizar. Lembra, a gente sempre fala aqui dos 3 pilares: bons conteúdos para você estudar, material de boa qualidade, além de resolução de exercícios e mais fazer bons resumos, é onde você vai conseguir aí ter uma retenção maior do conteúdo. E depois, no terceiro mês, aqui numa divisão também de 4 horas, diminuindo a quantidade de disciplinas e aumentando, por exemplo, no caso de serviço social, 60 minutos aí para você conseguir cobrir todo esse conteúdo. Isso aqui vai aparecer para vocês um pouco dessa organização, da distribuição que vocês podem fazer aí. É o modo como a aprovação é certeira. Esse método é com base nas experiências que a gente tem de mais de 10 anos e especificamente do serviço social, mais de 3 anos aqui na Social Concursos. Por que você precisa de estudar por dia uma quantidade maior de conteúdo? Porque no dia da prova você vai ali ter todos os conteúdos e você precisa de relembrar de todo o conteúdo ali nas 5 horas que você tem para poder fazer a sua prova. Por que você precisa de fazer resolução de questões? Porque você precisa conhecer a banca, você precisa saber como é que os itens são cobrados. Uma coisa que eu acabei não falando, né? A banca, para quem ainda não sabe, quem que vai é a Sebrasp, que vai organizar esse concurso aí, adorada por muitos e que causa calafrios para muitos outros aí também, mas o importante é conhecer. Se causa calafrios a você, vamos conhecer qual é o estilo da banca, como é que ela cobra conteúdos do serviço social, e é isso que a gente faz aqui diariamente nas nossas redes sociais. Para quem é aluno, nosso aluno aqui, para quem é aluno, seja do 365, do serviço social, vai ter aqui esses conteúdos aí, vão receber esses conteúdos, esse planejamento. Mas nós também vamos oferecer para vocês um pacote especial, o produto que nós vamos vender específico para o TJ do Rio de Janeiro. Nós vamos oferecer para vocês esse planejamento detalhado por dia, qual é o conteúdo que vocês têm que estudar. Nós vamos oferecer mentoria aí durante esses 98 dias de preparação para esse concurso. Nós vamos ter uma série de produtos
que vocês vão acompanhando e na sequência, quem que tiver interesse, deixa aqui o seu comentário, entre em contato conosco e aos poucos vocês vão conhecendo. Já está disponível algumas informações aí nos nossos sites, nas nossas redes sociais, desse pacote específico que a gente vai oferecer para o concurso do TJ do Rio de Janeiro, baseado em tudo isso que eu falei aqui e baseado também no método que nós utilizamos, no que a gente conversa aqui diariamente com vocês sobre métodos específicos para poder estudar para o serviço social com resolução de concursos, usando o ciclo de estudos e também fazendo boas revisões aí do conteúdo. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido aí trazer uma análise panorâmica desse edital que saiu hoje. A gente achou importante já trazer essa análise para vocês aí já começarem a preparação de vocês. E também nos sigam nas redes sociais para vocês terem mais informações sobre esse concurso e também procurem pelo nosso pacote específico de preparação para o concurso do TJ do Rio de Janeiro, com o conteúdo que abrange aqui a quase totalidade desse edital. Tem alguns itens específicos ali do TJ que nós ainda estamos aqui em avaliação, mas grande parte do conteúdo, a quase totalidade aqui desse conteúdo é abrangido pelo pacote que nós estamos vendendo e também com os planos de estudos para vocês, a mentoria durante esses quase 100 dias aí e esse acompanhamento mais próximo, sempre com dicas específicas e também especiais para que vocês consigam ter a melhor preparação para esse edital do TJ do Rio de Janeiro. Continuem nos seguindo, que em breve a gente volta com mais novidades para esse importante edital aí. Até mais e nos encontramos aí numa próxima oportunidade.